Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, ao vivo, sempre às terças-feiras, a partir das 2h30 da tarde. E é sempre um prazer recebermos o atual secretário-geral do Sintesp, o Mário Antônio da Silva. Bem-vindo, Mário. Tudo tranquilo, na medida do possível? Bom dia, Silva. Bom dia a todos os telespectadores da TV Floripa. Na medida do possível, as coisas estão se acalmando, né? Mas, assim, temos aí uma herança complicada de todo o processo das greves que aconteceram. E também a falta de continuidade de negociação do governo em relação às greves que aconteceram no setor público nesse período agora, né? Sim, há poucos dias, há poucas semanas, vários setores do funcionalismo público do Estado estavam em greve, né? E entraram em estado de greve, né? Pararam a greve e ficaram em estado de greve, justamente demonstrando uma boa vontade em negociar. Foi uma coisa com que o governo do estado até assinou, né? Essas negociações estão acontecendo? Está frutificando isso, Mário? Nós tínhamos uma mesa de negociação com o governo, através do seu coordenador de negociação, o Décio Bacedo Vargas. Que é do CONER. Que é do CONER, desde o ano passado. E o que aconteceu? É que nesse período a gente havia entregue a pauta de reivindicação dos servidores públicos ao governo. Mesmo assim, o governo não deu importância a essa pauta no ano passado, mandou os projetos para a Assembleia Legislativa atendendo setores e não contemplando outros, em detrimento de outros. Isso levou a categoria a começar o ano 2014 indignado, né, o Silvio, não só na situação da falta de atendimento da pauta específica, como também da falta de extensão da pauta a todos os segmentos não contemplados. Isso levou a categoria a decretar a greve geral a partir do dia 6 de março, por ausência de extensão de gratificação, como o governo fez no mês de dezembro de 2013 para alguns setores. Sim. Isso, logicamente, que revolta não só a categoria, como revolta a nós, que somos representantes dos servidores, no sentido de que estamos em mesa, estamos conversando com o governo, pelo menos a pessoa responsável, o senhor Décio Vargas, para negociar. E de repente acontece uma coisa que ninguém ficava sabendo. E ao mesmo tempo, justamente, eles mandam para a Assembleia projetos que contemplam setores minoritários, não que não mereçam, mas deveria ser um projeto que estendesse a todos os servidores. De um modo geral, até porque nós já temos hoje, dentro do quadro dos 130 mil servidores, o quadro do magistério, que também está numa luta pela aplicação do piso do magistério. Sim. A segurança, através da Polícia Militar e Polícia Civil, negociaram no ano passado os seus planos de carreira, apesar de toda a contrariedade dos setores também. E nesse ano, o governo simplesmente não atendeu a pauta do conjunto maior dos servidores, que são várias secretarias e autarquias, mas são um número de servidores reduzido. Em contrapartida ao magistério, que 60 mil professores. Um quadro de 60 mil, justamente. Então, nós temos um quadro dos servidores de várias secretarias, autarquias e fundações, que ele pega aí aproximadamente 15 mil servidores, e desses 15 mil, o que ficou sem ter o atendimento ou a extensão da gratificação, aproximadamente uns 5 mil a 6 mil servidores. Isso inclui também os administrativos da educação, que fazem parte da nossa base. E nesse rol de servidores tem também a Secretaria de Justiça e Cidadania, que por sua vez também não buscava, no sentido dos agentes penitenciários e socioeducativos, a gratificação, mas sim o cumprimento da pauta do ano passado. Então, tudo que vinha se desenrolando e tudo que vinha, na verdade, represando na mesa de negociação, são cumprimentos de acordos do ano passado, de reivindicação, de pontos não cumpridos pelo governo.
cumprimentos que a gente coloca na mesa que não foram atendidos e cumpridos pelo governo. Então é claro que a última artifício da categoria foi justamente entrar em greve para atender a pauta. Nada mais justo. E você é agente penitenciário, né? Eu pertenço ao quadro dos agentes penitenciários de carreira, né? Tenho aí 25 anos aproximadamente de trabalho. Então a gente também, como estamos no sindicato, que o sindicato, o Sintesp, é uma entidade plural que pega vários segmentos, nós temos dentro da diretoria um membro da direção de cada segmento, de cada setor, de cada secretaria. Então nós temos assim uma luta específica de todos os segmentos e em determinados momentos a gente faz a luta a um segmento. Nesse momento da greve geral, as greves que começaram forte e foram de bastante dias, né, digamos assim, no sentido da ausência de atendimento, foi o Inmetro, que teve 37 dias de greve. Secretaria de Habitação. A Secretaria de Habitação, Trabalho e Renda, a Secretaria de Cultura, que aí envolve esporte, cultura e todos os setores ligados a esta pasta. A Fundação Catarinense de Educação Especial, que teve setores onde o pessoal de fato pegou junto, não só foi uma greve consistente, uma greve que teve corpo, como também foi um segmento que acampou na frente do centro administrativo. E então mostrou que, de fato, o governo devia e deve algo, né, substancial para a categoria de todas as secretarias, que os servidores não vão se dobrar e não vão abrir mão, justamente. Então nós temos esse entendimento, enquanto direção também, de que cessado a greve, dado o estado de greve a partir do cessamento da greve em alguns segmentos e outros também a suspensão da greve, a exemplo da Justiça e Cidadania, nós de fato fizemos com que essa situação acontecesse, do entendimento da categoria, para que o governo negociasse. Se era essa a exigência do governo, né? E ele está vindo para a negociação? Olha, as reuniões que estão acontecendo, na verdade, elas estão assim meio que improdutivas, lenta. O governo não está sendo objetivo naquilo que a gente propôs, que era encerrar a greve, voltar para o estado de greve e suspender a greve para negociar. A nossa parte, a boa vontade está sendo feito. Agora nós esperamos do outro lado, que é o governo, para que de fato negocie. Até porque o governo ele não pode se manifestar da forma que ele está se manifestando, que colocando na mesa situações muitas vezes de exigência, que é o fim da greve simplesmente pelo fim dela. Se a greve aconteceu, foi porque a responsabilidade é do governo. O governo colocou os servidores na greve, então nós saímos da greve para negociar. Então nós queremos avançar nessa negociação e o governo manda também agora no finalzinho do processo do período eleitoral que iniciou dia 4 de abril, para a Assembleia Legislativa uma medida provisória contemplando alguns setores que tinham entrado em greve. Outros setores ainda. Outros setores. Não todos. Não todos, inclusive aqueles que estavam em greve. Atendendo aí o DEINFRA e o DETER, que estavam em estado de greve, a Fátima, que tinha entrado em greve, e o Inmetro, que tem uma negociação separada, e deixou fora os servidores da cultura, do esporte, de educação especial. da educação especial, da Justiça e Cidadania, dessa medida provisória. Então isso também mostra que o governo de fato ele quer, parece que mostrar força, mostrar que não se negocia com quem está em greve. Na verdade, isso só cria uma divisão. Um clima, não só de divisão também, Silvio, como também um clima de terrorismo para cima dos servidores. Tanto é que a greve ela só foi acontecendo a partir do momento que o governo se mostrava intransigente e indisposto a negociar, justamente por essa razão. Então, se hoje teve greve no Estado, que não existia há um bom tempo no serviço público, desses setores que entraram, foi pela vontade do governo que isso aconteceu. Então a gente espera que agora o governo, de fato, negocie. É isso que a gente espera. E para o sistema penitenciário também, além da nossa greve ser considerada ilegal do ponto de vista da liminar,
Mesmo assim, o direito de greve dos servidores está na Constituição, inclusive inalienável. agora está no decreto 9.644 da presidente Dilma, aonde deixa claro que os servidores públicos agora, como o governo brasileiro ele é signatário da OIT, nós temos direito à greve sim. Então nós não queremos que a greve aconteça dentro do aspecto, né, da ilegalidade, mas sim da legalidade, porque a greve lá é legal. Quando o patrão não quer negociar, resta ao trabalhador ir para a greve, não tem outro caminho. Mário Antônio da Silva, que é secretário-geral do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui do estado de Santa Catarina. E o Mário tocou num ponto sobre essa liminar, essa perseguição, vamos chamar assim, né? Vamos dar o nome, que o governo do estado está promovendo para cima da diretoria do Sintesp, em função aí desse processo de greves, reivindicações que não são atendidas. O Mário Antônio da Silva, o outro diretor, Volney Chucre, que é da comunicação e imprensa, e o atual presidente do Sintesp, o Maurino Silva, foram intimados, né, Mário, a depor na delegacia civil. Na DEIC, né? Na DEIC, né? Que é a Delegacia de Investigação Criminal, né? Colegas, né, de trabalho, aliás, né, Mário? Com certeza. E se não fossem depor, inclusive, poderiam ser levados à força, né, policial. E a intenção, segundo o Volney declarou aqui, a intenção do governo é destituir a diretoria do Sintesp. Isso tem algum norte de legalidade, cara? Isso é possível num regime democrático, constitucional, amparado pela medida provisória, pelo projeto 9644, que está até na OIT, os direitos trabalhistas? Isso tem algum norte legal para acontecer? Olha, infelizmente nós estamos vivendo um retorno à ditadura, né? Isso está bem claro em relação ao que foi colocado em relação à greve do Sintesp, dos servidores públicos estaduais, porque a greve ela não é feita pela instituição, ela é feita pelos trabalhadores, e também amparado e ancorado aí nos setores judiciais que criminalizaram e judicializaram a nossa greve. Judicializar a greve não dá direito à defesa da outra parte. Foi concedida uma liminar ao governo, nós fizemos o recurso e o Judiciário de Santa Catarina simplesmente recusou o recurso. Se o direito nosso está na Constituição, e em momento algum a gente feriu a Constituição no direito à greve, tanto é que a greve, principalmente no sistema penitenciário, ela foi atendido a todos os requisitos para não ferir o direito também do preso, do apenado. Nós atendemos todas as reivindicações, inclusive também sobre atendimento ao advogado, a partir do momento que eles também ganharam a liminar através da OAB, a gente colocou a condição do atendimento conforme estava na decisão judicial, que era o acompanhamento da Polícia Militar. Então houve algumas situações de interpretação, de mal-entendido, e entendemos também de que o que faltou do Judiciário, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi dar uma atenção, uma atenção mais próxima em relação ao que estava acontecendo na greve, e um tratamento igual como deu ao governo. A Justiça, inclusive o símbolo do Judiciário é uma balança com pesos e medidas iguais, é isso que a gente entende. Nós não ferimos qualquer decisão judicial, entendemos que o que aconteceu da parte do Judiciário foi levar para a instância criminal a nossa greve, que poderia ser feito um outro encaminhamento, que não fosse a criminalização. Sim. Porque aí dá a entender de que o Judiciário, nesse momento, está tomando as dores de um lado e também em detrimento de outro, e também tomando hoje, substituindo a ditadura militar que era, na época, imposta pelos coronéis e generais da ditadura, né? Questões de greve reivindicatórias é para ser resolvido entre as partes, os servidores e o governo. Por que judicializar justamente a questão? Né? Isso está totalmente fora do circuito. E pior ainda quando essa justiça se atravessa. Tem mais peso para um, menos peso para outro, não atende reivindicação de um lado, atende reivindicação de outro. Entendíamos, situação... que o próprio Judiciário ele tinha e tem um papel preponderante numa situação de mediação do conflito.
poderia inclusive mediar esse conflito, né? Simplesmente deu uma liminar e não deu direito a recurso nosso. Tanto é que nós tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso está acontecendo ainda? Está acontecendo, houve o recurso federal, porque é inadmissível no Estado Democrático de Direito, em 2014, nós não termos o direito à manifestação, não termos o direito à greve, que hoje, inclusive, está amparado pelo decreto presidencial, o direito dos servidores públicos a entrar em greve. Decreto que é o 9644. Isso, de 2013, Tá. de maio de 2013. Então, isso deixa, assim, uma lacuna, né, no setor aí, não só judicial, que coloca em risco todo um segmento dos trabalhadores, não só o Sintesp, como qualquer entidade sindical corre o risco de ser judicializado o processo de greve numa negociação. Até porque, se há negociação, não haveria a razão da greve. E o judiciário, nós entramos, inclusive, ano passado, judicialmente, para que o governo cumprisse a database. E a ação judicial também foi negada pelo judiciário. Ah, é? Então, está aí uma resposta de que a justiça parece que tem lado, né? Só para reiterar, clarear um pouco o que o Mário acabou de falar, o próprio governo do Estado instituiu uma lei dizendo que a database agora, que o funcionalismo público não tinha database para haver reajuste salarial, aquelas coisas todas. O próprio governo decretou que o mês de janeiro é a database. No primeiro ano ele pagou, já faz 2, 3 anos que ele deixou de pagar, deixou de cumprir a lei, entraram na justiça a respeito disso e a justiça se portou... o desembargador que assinou aqui, não deu a liminar para nós, ele alegou que o judiciário não tem poder para interferir num outro poder. Aí, bom, enfim. Como é que eles conseguiram arbitrar, então, a nossa greve, né? Judicializar a nossa greve. Tanto é, Silvio, que o fruto da ação que ocorreu em relação à criminalização da nossa greve, que foi parar na DEIC, foi solicitado pelo Judiciário. O Judiciário é que solicitou não foi o governo do Estado? Não, o Judiciário é que solicitou a DEIC a abertura de inquérito criminal contra os grevistas, né? Olha só. Então, isso deixa, assim, a gente à mercê, né, de qualquer decisão, nós ser colocado na cadeia, né, por uma decisão que, no ponto de vista... de um terceiro elemento? Isso, um terceiro elemento que se envolve num processo que poderia mediar e coloca em risco todo um direito dos trabalhadores de organização, liberdade e autonomia sindical que está na Constituição. Então, isso é muito sério o que está acontecendo com nós. Inclusive, o pedido de destituição da direção do sindicato é uma outra arbitrariedade e um outro artifício do período do regime militar também, que foi solicitado, inclusive, pelo Procurador do Estado. O Procurador do Estado, e que ele é subordinado ao governador, que, por sua vez, é o mandatário do cargo que nomeia o Procurador do Estado. Inclusive, fizemos várias reuniões com o governo e solicitando que o governador intermediasse isso para não levar a situação a pior ainda, porque isso coloca, inclusive, em xeque o próprio governo do Estado. Se eles podem pedir a destituição de uma direção eleita legitimamente pelos trabalhadores, nós também podemos pedir, então, a destituição do governo, que também foi eleito por voto direto, a exemplo da direção do sindicato. E motivos não faltariam, né, Mário? Com certeza. Bem, você falamos aí no terceiro elemento, né, que apareceu aí para decidir entre trabalhadores e governo do Estado. Vamos a um breve intervalo e na volta vamos falar do quarto e do quinto elemento, né, que vai estar se manifestando aí nesta quarta-feira, dia 23 de abril, em prol do Sintesp e dos servidores que o Sintesp representa. O quarto e o quinto elemento daqui a pouco, depois de um breve intervalo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp toda terça-feira a partir das 2h30 da tarde, com reapresentação toda terça-feira a partir das 10 da noite, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. Avise seus colegas de trabalho no interior do estado para que acompanhem o espaço do Sintesp aqui pelo site da TV Floripa. Nesta semana estamos conversando com o secretário-geral do Sintesp, já várias vezes presidente do Sintesp, o Mário Antônio da Silva, que estava nos contando no primeiro bloco, sobre essa questão de que a Justiça do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, simplesmente interveio numa negociação entre trabalhadores e governo do Estado e está tentando ali embolar o meio de campo, entrou com ameaça de destituição da diretoria legitimamente eleita e escolhida pelos trabalhadores para o Sintesp, e é um elemento estranho no ninho, vamos dizer assim, Mas nesta quarta-feira, a partir das 10 da manhã, dia 23 de abril, vai haver uma manifestação em frente ao Sintesp, aqui no centro de Florianópolis, na Praça Olívio Amorim, Uma manifestação de várias entidades, atores e segmentos sociais em defesa do Sintesp. Quem é que está sendo convidado, quem é que vai estar presente nesse ato na quarta-feira, às 10 da manhã, Mário? Olha, o convite ele é extensivo a todas as entidades sociais, sindicais, de luta, do movimento social, político, intrapartidário, porque o que está ocorrendo em relação ao Sintesp, ele é um fato novo no cenário da democracia, quando a gente coloca nesse aspecto, porque o que está ocorrendo com o Sintesp amanhã pode ocorrer com qualquer outra entidade de organização dos trabalhadores, que é um ataque organizado por setores governamental, judiciário e, por que não dizer também, parlamento, onde se unem todos contra a organização dos trabalhadores. Isso estamos convidando parlamentares também da esfera da Câmara de Vereadores, da Câmara Federal, Senado, Assembleia Legislativa, todos os atores sociais, todos os atores sindicais e personalidades aí do meio jurídico também, para fazer não só um comitê de debate em defesa da organização sindical, como a liberdade e autonomia sindical. Isso vai acontecer amanhã às 10 horas no auditório do Sintesp, para justamente a gente se organizar no sentido de melhor fazer esse debate, porque hoje nós estamos numa situação de refém de decisões judiciais e decisões políticas que intervêm diretamente na nossa organização, não só dos trabalhadores. Tanto é que o setor público, principalmente a nossa greve, ela é uma greve que nós não temos negociação a exemplo da iniciativa privada. Porque quando há uma negociação na iniciativa privada, geralmente vai para dissídio e se decide num tribunal do trabalho. Os servidores públicos não têm isso. Nós não temos esse juiz que vai mediar a negociação entre o trabalhador e o patrão. Infelizmente, o Judiciário de Santa Catarina, que poderia fazer essa mediação, acabou tomando um lado, tomando uma decisão e nos colocou numa situação de criminalizar o Sintesp, criminalizar
os seus dirigentes. E ainda, para piorar, a Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão defensor dos interesses do Estado, entra com uma ação deliberada de destituição da direção. Então, isso é muito grave do ponto de vista da democracia jurídico e da organização. E do ponto de vista jurídico, é mais inusitado do ponto de vista fascista, que isso acontecia lá no período da ditadura, no período do fascismo. Então isso para nós fica muito evidenciado de que os poderes hoje eles estão com uma mão de ferro querendo esmagar aqueles que se levantam para reivindicar direitos. E isso não pode acontecer, não pode acontecer no século XXI que estamos vivendo, onde hoje as instituições estão cada vez mais democráticas. Nós estamos trilhando esse caminho de terrorismo que estão implantando dentro do judiciário, estão impondo para cima nesse momento do Sintesp, e amanhã pode ser contra qualquer outra entidade, como já houve, já houve em entidades aí como o Sint, como o Sintraturb, como o próprio Sintsaúde e outras entidades já houveram bastante manifestação nesse sentido. Então nós temos que começar dar um basta nisso, porque senão amanhã nós não temos mais o direito de falar. Imagina o direito de reivindicar salário e reivindicar direitos para os trabalhadores que o governo não cumpre. Para fechar então, essa nossa conversa com o Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp, reiteramos o convite para que todos os interessados compareçam nesta quarta-feira, às 10 da manhã, no auditório do Sintesp, aqui na Praça Olívio Amorim, bem no centro de Florianópolis, para esse ato em defesa do Sintesp, que acontece na quarta, 10 da manhã. Em função aí, desse desmando jurídico, vamos chamar assim, para não dar outros adjetivos, Mário? De uma tentativa de até uma possível destituição da diretoria do Sintesp. Obrigado pela presença, Mário. Visite você o www.sintesp.org.br para ter acesso ao que o Mário falou e muitas outras informações. E faltou mandar um alô, reiterar alguma informação para fecharmos, querido? Olha, nós estamos aí na negociação ainda de alguns setores, falta o governo cumprir acordos em relação ao Inmetro, outros setores, e dar continuidade àqueles que voltaram ao estado de greve, como a Fundação Educação Especial, a Cultura, a SST, que é Trabalho e Habitação e Renda, e também o segmento da Justiça e Cidadania, onde a gente vai ter novamente uma nova Assembleia dia 8 de maio, e esperamos também que o governo atenda às pautas para que a greve não retorne, porque isso é prejudicial não só à sociedade, como também aos trabalhadores, e ninguém gosta de fazer greve por fazer greve. A greve ela é uma arma e é a última ferramenta que o trabalhador usa. O governo nos colocou nessa situação, esperamos que ele negocie, resolva o problema, porque o estado de Santa Catarina é um estado superavitário financeiramente, é um estado rico que pode atender a pauta dos trabalhadores e pode o governo ir além daquilo que ele fez, porque para esses setores que fizeram greve, o governo fez muito pouco. Uma hora eu vou te contar uma história que aconteceu no país da Alice, no País das Maravilhas. País das Maravilhas, Que teve alguns secretários, secretários da rainha, que se reuniram para comemorar o patrimônio de 1 bilhão de rosas vermelhas, lá no País das Maravilhas da Alice. É uma coisa fictícia, tá, Mário? Não estamos supondo nada aqui, Com certeza. E a gente agradece por mais esse momento de estar participando do programa da TV Floripa em Foco, que é um canal que chega ao trabalhador. Muito bem, e que tem a reprise daqui a pouco a partir das 22 horas. Obrigado pela audiência na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.